Quarta-feira, 2 de agosto, muito bom dia para vocês, seu TN1 está no ar, sejam bem-vindos. Vamos começar nosso giro de notícias com nossas equipes ao vivo, sempre a postos para te deixar bem informado? Bora lá então para fora conversar ao vivo com a repórter Vanusa Santana, que hoje cedo esteve em Vila Velha para apurar o caso de um tiroteio que aconteceu na região conhecida aí como Favelinha do Ibis. De manhã cedo, Vanusa, ninguém merece, hein? Bom dia para você. Ei, Bruna Maria, muito bom dia para você, para o pessoal que nos acompanha de casa. Era por volta de 7 da manhã, muita gente ia para o trabalho, mas como o tiroteio aconteceu numa região ali que já é temida por muitos moradores, eles evitam passar por ali. Mas levou susto, sim, acordou muito morador nesse período aí, de 7 horas da manhã, muita gente ainda dormia quando dois atiradores chegaram encapuzados. Eles estavam a bordo de uma motocicleta, entraram ali na rua Tuiuti e foram até o meio dela ali, como a polícia mesmo nos relatou, numa região, numa área onde ocorre o tráfico de drogas. Dois jovens, dois rapazes estavam ali na pista, como eles mesmo denominam, né, no local onde onde ocorre a comercialização de drogas. E aí esses dois suspeitos acabaram sacando armas e atirando para todos os lados. É claro que esses dois rapazes que estavam ali na reta deles acabaram sendo atingidos com tiros aí nas pernas. As imagens, inclusive, a gente recebeu, né, do atendimento do SAMU que foi feito ali no local, né, porque eles foram atendidos por paramédicos do SAMU. Populares acabaram acionando o SAMU, acabaram recebendo esses primeiros atendimentos ali na rua mesmo, e um deles foi socorrido para um hospital ali da região, que é o São Luís, e o segundo foi socorrido para o Bezerra de Farias, que é muito perto também. Eu vou voltar daqui a pouco para contar em detalhes esse tiroteio que aconteceu na Favelinha do Ibis na manhã de hoje, Bruna Maria. Combinado, Vanusa. A gente estava acompanhando até ali as imagens que mostram outras situações que também já aconteceram na mesma região, aí ao longo dos últimos meses, troca de tiros. Realmente a comunidade por lá está sem paz. Daqui a pouquinho a Vanusa retorna então com esse assunto. Agora olha só essa, gente. Dois garotos resolveram roubar drogas em Vila Velha e acabaram punidos pelos traficantes. Além de apanhar muito, eles foram obrigados a nadar num valão cheio de sujeira, cheio de esgoto. A gente tem vídeo aí que mostra toda essa cena. Os detalhes dessa história a gente vai dar daqui a pouquinho, porque é o seguinte, agora a gente vai conversar ao vivo com a repórter Suzy Faria, que acompanhou essa história desses meninos, né, Suzy, que foram jogados no valão e também apurou outro assunto importante. Teve perseguição em Cariacica, né, minha amiga? A Polícia Militar agiu na hora. Bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia, amigos do TN. Para falar dessa do valão, foi uma punição que esses dois jovens tiveram, dois adolescentes, por terem roubado drogas da pista, ou seja, aquele pessoal que fica vendendo realmente na pista as drogas. E aí, ao invés de serem mortos a tiros, como é o mais comum acontecer na punição do tráfico, acabaram tendo que nadar dentro de um valão lá em Vila Velha, valão esse que separa Alecrim de Zumbi. O outro assunto que você se referiu, só uma correção, aconteceu na Serra, no bairro Jardim Bela Vista. A Polícia Militar pegou na hora que 3 homens em 3 motos iam assaltar um casal. Houve tiros, houve perseguição. Agora, o desfecho dessa história, que tem muita imagem boa para vocês assistirem aí, só daqui a pouco que eu vou falar. Bruna? Combinado então, Suzy, foi na Serra o caso. Obrigada aí pelas informações, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Olha, após 3 anos, o marido que espancou a mulher até a morte em Vila Velha vai a julgamento. Vamos conversar ao vivo com o repórter Matheus Souza, que traz as informações pra gente. Matheus, meu amigo, bom dia para você, bem-vindo.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna Notícias. Exatamente, Bruna. Depois de 3 anos desse crime brutal que chocou vários capixabas por toda a brutalidade que foi realizada esse feminicídio, a Celina Conceição Braz, ela foi morta dentro de casa, na kitnet que ela morava com o marido, em Cariacica. O suspeito desse crime é Rodrigo Costa da Silva. Ele teria assassinado a esposa por volta das 23 horas no Dia dos Namorados. Os dois mantinham um relacionamento com cerca de 2 anos, um relacionamento marcado por muita violência. Ela já havia sofrido outras agressões por parte desse companheiro. Essa mulher que veio de Ilhéus da Bahia aqui para o Espírito Santo em busca de condições melhores de vida, foi morta cruelmente por esse companheiro, que vai a julgamento no dia de hoje. Bruna. Tá certo, então, Matheus, daqui a pouquinho você vai trazer os detalhes. Realmente foi um assassinato brutal e depois de 3 anos tá aí o julgamento desse acusado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, meu amigo. Até mais. Olha, vamos mudar agora um pouquinho de assunto. A gente vai trazer aqui no TN1 também o Centro de Vitória e suas histórias. No quadro Vem Pro Centro de hoje, o TN1 te apresenta moradores que vivem a rotina da capital do Espírito Santo e conta casos também que você com certeza vai gostar de saber, vai gostar de ouvir. Então fica aqui com a gente para você acompanhar também, que tá muito bacana. Agora, olha só, uma pesquisa feita no Espírito Santo promete melhorar a qualidade de vida para pacientes com Alzheimer. É um suplemento que está sendo testado e há vagas para voluntários, viu, gente? Assunto extremamente importante. Tainara Nascimento está aqui com a gente ao vivo para falar sobre isso. Ô, Tainara, minha amiga, bom dia para você. A pesquisa já vem dando resultados? Excelentes resultados, Bruna. Bom dia também para o pessoal de casa. Essa pesquisa, desenvolvida por capixabas em parceria com esse laboratório de Portugal, já foi testada em 46 pacientes que apresentaram aí bons resultados. A gente conversou com especialistas, no caso do Alzheimer, por exemplo, que é uma doença até o momento incurável. Esse suplemento medicamentoso que está sendo desenvolvido, no caso, ele retarda ou paralisa alguns sintomas. Ou seja, a pessoa vai continuar sendo diagnosticada com a doença, mas vai demorar a desenvolver sintomas graves, como o afetamento da memória, a fala mais embolada. E esses 46 que já testaram apresentaram essa melhora. Agora, 150 vagas abertas para novos pacientes que queiram aderir ao programa. E as inscrições estão abertas. A gente volta daqui a pouco para falar por onde participar, de qual forma e quem pode participar. Será que quem foi diagnosticado logo agora com Alzheimer ou Parkinson já pode participar? Tudo isso a gente esclarece daqui a pouco, Bruna. Que notícia boa, Tainara. Daqui a pouquinho, então, a gente conversa aí sobre esse assunto. Valeu, minha amiga. Até mais. Agora, as redes sociais não perdem a oportunidade de criar memes, né? A gente está sempre passando aí por alguma piada, por algum meme. Agora, olha essa imagem. Um cavalo entrou de boaça no autoatendimento do Banestes de Guarapari. Era bem cedinho, mesmo assim os clientes flagraram a cena e os comentários foram, claro, muito engraçados, né, gente? Teve gente falando que início de mês até cavalo vai no banco sacar dinheiro, não tá fácil para ninguém. E olha só, o Banestes confirmou a visita animal, tá? Ele esteve por lá, sim. É que a agência está em reforma e aí o cavalo conseguiu entrar na área dos caixas eletrônicos no momento da entrada de material. Depois ele saiu rapidinho, quem sabe foi só dar uma olhadinha ali no extrato, né? É cada uma, gente. Olha só, tem isso e muito mais agora no seu TN1. Não sai daí não, que a gente já está voltando. Fique com a gente. 11h50, seu TN1 tá de volta. É o seguinte, hoje cedo teve tiroteio em Vila Velha por volta de 7 horas da manhã. Ali na região conhecida como Favelinha do Ibis, os moradores ficaram, claro, extremamente assustados. Muita gente indo trabalhar, crianças indo para a escola. Vamos conversar com a repórter Vanusa Santana, que foi ao local e vai trazer os detalhes para a gente. É com você, Vanusa. Ei, Bruna Maria, é um susto danado, viu, para essas pessoas que moram ali no Ibis, na região do Ibis, que é um bairro tão tradicional de Vila Velha. Na manhã de hoje, por volta das 7 horas da manhã, 2 homens ali a bordo de uma moto entraram nessa rua, a rua Tuiuti, que fica ali, que corta a favelinha do Ibis, que é uma região considerada muito perigosa ali por quem mora na região. Eles entraram então nessa rua já com armas em punhos,
encapuzados e dando tiro para tudo quanto é lado. No meio da rua estavam 2 jovens que, segundo a polícia, eles vendiam drogas. No momento do ataque, eles acabaram ali sendo atingidos por vários disparos, né? Esses rapazes estavam ali na rua, na pista, como eles mesmos acabam se referindo, ali aonde, o local aonde eles acabam vendendo drogas quando os atiradores chegaram. Como você disse na nossa entrada anterior, Bruna Maria, a favelinha do Ibis é uma região muito perigosa, é uma região que constantemente tem registrado ataques assim criminosos, né? As pessoas chegam atirando. Inclusive a gente tem muitos vídeos que mostram momentos que criminosos acabam até se filmando, né? É o momento que eles atacam, que eles atiram contra prédios. Já em algumas situações a gente foi lá e registrou que várias casas, estabelecimentos comerciais nessa rua têm marcas de tiros. Então, na manhã de hoje, mais um ataque aconteceu, dessa vez ferindo 2 jovens, né? A gente não tem informação, apenas a informação, a idade de um deles, que é 15 anos. Eles foram socorridos para hospitais ali da região, em Vila Velha. Na manhã de hoje, a gente foi até o local e traz para vocês agora uma reportagem, trazendo inclusive, né, imagens de outros ataques que aconteceram ali na região da favelinha do Ibis. Vamos acompanhar. Da janela de casa, o morador registra o momento de um ataque na favelinha do Ibis. Os suspeitos estão atrás do poste. Armados, eles entram na rua. Pouco tempo depois, vários tiros são ouvidos. Mesmo depois dos disparos, os atiradores continuam procurando por rivais. Esse ataque aconteceu em maio desse ano. Na manhã de hoje, um outro ataque foi registrado na mesma região. 2 jovens acabaram baleados. Eles foram surpreendidos na rua. Feridos receberam atendimentos do SAMU ainda na calçada. Segundo testemunhas, o ataque aconteceu por volta das 7 horas da manhã. 2 homens em uma motocicleta entraram aqui na rua. Eles seguiram até aquela bombona azul ali, ó, no meio da rua. Ali, de acordo com a polícia, 2 jovens estavam vendendo drogas. Os rapazes que estavam então na moto sacaram as armas e começaram a atirar. Alguns disparos acabaram atingindo os 2 rapazes que estavam ali parados. Depois de efetuar os disparos, os suspeitos fugiram em direção ao bairro Santos Dumont. Depois de receberem o atendimento do SAMU, uma das vítimas foi socorrida para esse hospital no Ibis. O segundo jovem foi levado para o Hospital Bezerra de Faria. Por conta do ataque, o policiamento foi reforçado na região. Uma viatura da Polícia Militar permanecia parada na entrada da rua na manhã de hoje. Quem mora próximo à favelinha do Ibis reclama da situação de insegurança que os moradores são obrigados a conviver quase que diariamente. Outros ataques já foram registrados no mesmo local. Nós estamos no comando, rapaz. Cara. O vídeo feito por criminosos mostra o momento em que eles chegam na favelinha do Ibis para cometer o ataque. Armados, eles atiram diversas vezes na parede de uma das casas. Por sorte, ninguém estava no prédio na hora e nem na rua. Nesse dia, não houve feridos. Repare agora nessa outra imagem. Carros começam a dar marcha ré. No alto do vídeo, uma pessoa corre. Esse é mais um registro de um ataque ocorrido nesse ano, também na favelinha do Ibis. Com medo de sofrer represálias, moradores não aceitam gravar entrevista, mas eles afirmam que estão apavorados com a situação de insegurança que se instalou no local. Afirmam que o fechamento de parte da rua Tuiuti resolveria o problema. De acordo com eles, se o acesso da via ao bairro Jardim Guadalajara fosse fechado, dificultaria a fuga dos criminosos. A região da favelinha do Ibis vive sob o domínio do tráfico de drogas. A disputa pela liderança do movimento é a principal causa dos tiroteios no bairro. Somente nesse ano, 3 pessoas foram mortas no local
e outras 4 ficaram feridas. Nós tá no comando rapaz. Bem, a situação dessas pessoas que moram ali no entorno da favelinha do Ibis é muito complicada, né? Ali nessa rua Tuiuti tem uma creche. Por diversas vezes, assim, quando ocorre esse tipo de crime no local, as aulas precisam ser encerradas. E lembrando que é uma creche que atende crianças carentes, né? Famílias carentes. As famílias precisam trabalhar, mãe, pai precisa trabalhar e precisa de um lugar para que as crianças possam ficar. E toda vez que acontece de ter um ataque nessa região, as aulas precisam ser interrompidas, porque não há a menor condição de se manter crianças dentro de uma escola, né, estudando com um bandido do lado de fora atirando. Então a gente pede a providências à polícia, à prefeitura também, porque moradores nos relataram que já, inclusive, confeccionaram um pedido para um determinado vereador do município e ele teria protocolado já, inclusive, junto à prefeitura, esse pedido para que essa rua, né, esse trecho da rua que dá acesso a outros bairros possa ser fechado, porque daí a possibilidade deles saírem correndo dali depois de cometerem um ataque vai ser mais difícil para eles poderem fugir. Então, realmente, pode ser que os moradores tenham razão quando pedem para que essa rua, né, esse acesso aí a outros bairros seja fechado pela prefeitura, né? A gente está aqui relatando, né, a reclamação dos moradores, porque realmente você já imaginou, você está dormindo, ser acordado com o barulho dos tiros, você está indo levar seu filho numa creche, você tem que voltar para trás porque a creche não vai funcionar por conta de ataques aí feitos por parte de criminosos. Bruna Maria. Ninguém merece viver assim, né? A população ali do bairro não merece. Agora, Vanusa, a gente procurou a Polícia Civil para dar um esclarecimento sobre esse tiroteio que aconteceu hoje de manhã ali no Ibis. A gente teve a resposta de que o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Vila Velha. Até agora, nenhum suspeito foi detido. Algum morador, alguém que passou ali na região, tem informação de algum suspeito envolvido nesse tiroteio da manhã desta quarta-feira, pode fazer uma denúncia para o 181, denúncia anônima que possa ajudar a polícia a identificar os responsáveis aí por mais esse ataque na região da favelinha do Ibis. Vanusa, daqui a pouquinho, minha amiga, a gente volta a conversar também sobre outros assuntos. Até mais. Agora a gente está falando aí, né, dessa situação no Ibis, tiroteio recorrente em outros lugares também da Grande Vitória. A gente fala sobre o aumento no número de assassinatos aqui no Espírito Santo. É o seguinte, de janeiro a junho foram 575 homicídios. Apesar da queda, nos últimos 4 meses, houve de fato uma queda. O número no primeiro semestre deste ano está maior do que no mesmo período do ano passado. A guerra entre traficantes de drogas tem sido responsável por mais de 90% dos casos de homicídio. E o número tem assustado cada vez mais. Só neste ano, 575 pessoas foram mortas. A estatística é 1,6% maior que no ano passado, quando o estado registrou 566 casos no mesmo período. Nós tivemos até agora 1,6% de aumento, representa 9 homicídios a mais agora em 2023 do que 2022. É um caminhar até o final do ano para ver se a gente consegue reverter esse dado positivamente. Lembrando que no começo do ano nós tivemos o retorno do carnaval, ensaio de escola de samba, o próprio desfile das escolas de samba em Vitória, jogo de futebol que vem para o estádio Kleber Andrade do Campeonato Carioca, isso tudo demanda muito efetivo, verão, praia lotada, então foram meses quentes. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o final de semana é o período em que mais se tem homicídios no estado. O domingo foi o dia que registrou mais de 135 óbitos, ficando à frente do sábado, com 95 homicídios. E o crime tem atingido cada vez mais os homens e que estão morrendo mais cedo. O adolescente Flávio Conceição Queiroz, de 17 anos, foi morto dentro de casa, no bairro Morrinhos, em Cariacica. Em entrevista, a mãe contou que chegou a dar conselhos para que o filho não tivesse esse fim. Conversava, mesmo estando no trabalho, mandava mensagem para ele, perguntava onde que ele estava, falava, meu filho vai para casa. Mesmo com o número alarmante de 267 mortes só na Grande Vitória neste ano, a região registrou uma queda em relação ao ano passado.
e mostra que mais crimes estão sendo cometidos no interior do estado. O interior, infelizmente, acaba migrando. Então, nesse momento, a região noroeste do estado do Espírito Santo é o que apresenta um número mais elevado, destoa da Grande Vitória e das demais regiões serrana, norte e sul. É importante registrar que o tráfico migra porque o consumo aumenta. Com o painel mostrando alta em algumas regiões e quedas em outras, a verdade é que, além de números, as estatísticas mostram vidas ceifadas que todos os dias deixam famílias desamparadas. Quem mata e quem morre no estado do Espírito Santo, 80% dessas pessoas, lamentavelmente, estão numa faixa etária de 14 a 29 anos, infelizmente também ligados ao tráfico de entorpecentes, a rivalidade do tráfico entre eles que são chamados soldados do tráfico, e muitas vezes é o jovem inconsequente, irresponsável, que não enxerga o emprego formal, que não tem uma base educacional para encaminhá-lo para um projeto de trabalho e, infelizmente, ele acaba sendo acolhido covardemente pelo tráfico de entorpecentes. Bem, o secretário de Segurança reforçou que só esse ano, gente, foram mais de 270 confrontos armados. É muita coisa. Investimentos em tecnologia têm contribuído para solucionar os casos e impedir também a entrada de armas aqui no estado. E olha só, acontece hoje o julgamento de um caso muito grave, caso de roubo seguido de morte em Cariacica. Um contador foi assassinado a tiros na frente de uma criança depois de reagir a um assalto no bairro Bela Aurora. Esse crime aconteceu em fevereiro do ano passado. A gente vai conversar ao vivo agora com o repórter Matheus Souza, que vai trazer os detalhes desse julgamento para a gente. Matheus está ali se organizando, com o microfone dele para trazer os detalhes, as informações desse julgamento. Matheus, meu amigo, é com você. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que acompanham o Tribuna Notícias. Como você bem falou, Bruna, esse julgamento começa hoje a partir de 12h30 no Fórum de Campo Grande, em Cariacica, e diz respeito a esse assassinato que ocorreu no ano passado. A vítima, um contador chamado Rodrigo Silva da Vitória, de 44 anos. Ele foi morto durante uma festa de aniversário. No vídeo das câmeras de segurança, mostram ele na calçada. No momento que um carro para, os criminosos anunciam um assalto, só que no meio disso tudo, o Rodrigo ele chega a reagir, parte para cima de um dos criminosos e ele é baleado. As imagens não mostram o momento que ele é baleado, mas ele foi assassinado com pelo menos 5 tiros. E todo esse crime ocorreu na frente de crianças, que estavam no local, assim como um amigo que também estava lá. E agora, esse caso vai a julgamento hoje, Bruna. Certo, Vamos aguardar aí a resposta da justiça acerca de um crime brutal. Aconteceu realmente ali na frente da família desse contador, deixou todo mundo traumatizado. Vamos acompanhar para saber qual que vai ser a resposta da justiça a respeito deste crime. Agora, Matheus, você traz outro assunto importante para a gente também, falando em julgamento, porque depois de 3 anos, um homem que espancou a mulher até a morte em Vila Velha vai a julgamento. A gente está vendo as imagens aí desse crime. Na época, a gente ficou chocado. A casa onde esse crime aconteceu ficou tomada pelo sangue. Rodrigo Costa da Silva é acusado de assassinar Celina da Conceição dentro de casa. Meu amigo, você traz também as informações sobre esse julgamento? Pois é, Bruna, esse é outro julgamento que também começa no dia de hoje. Como você falou, a Celina foi assassinada pelo companheiro dela, o Rodrigo, dentro de casa, numa kitnet onde eles moravam, também em Cariacica. Esse crime chocou por toda a brutalidade. No local do crime havia muita marca de sangue. Havia sangue por todos os cômodos, as paredes, chegava a ter sangue até no próprio teto, Bruna. A vítima, ela era natural de Ilhéus, na Bahia, ela veio para o Espírito Santo em busca de melhores condições de vida e, segundo familiares, eles viviam um relacionamento muito conturbado. Eles estavam juntos há 2 anos, chegaram a terminar outras vezes, ela chegou a ser vítima de agressões, chegou a denunciar. A gente sabe a gente relata aqui no TN muito desses casos de feminicídio e, infelizmente, esse caso não foi impedido. Ela acabou sendo assassinada pelo próprio companheiro, que vai a julgamento também no dia de hoje. Bruna. Tá certo, então a gente aproveita esse assunto, Matheus, para lembrar também que o STF, o Supremo Tribunal Federal,
decidiu que agora está proibido o uso, né, da legítima defesa da honra. É uma decisão aí histórica, inédita, que vale justamente para crimes como esse que você acabou de trazer, onde o julgamento começa hoje para os crimes de feminicídio, né, Matheus? Bruna, exatamente. A gente citou o caso da Celina e acho que fala bastante com essa situação, foi esse argumento que o STF ele invalidou esse argumento utilizado de legítima defesa, só que na verdade, segundo o próprio relator desse caso, que é o ministro Dias Toffoli, ele fala que esse argumento, segundo ele, abre aspas, é odioso, desumano e cruel. É um argumento utilizado para culpar as próprias vítimas pelos seus assassinatos ou das lesões que elas vieram a sofrer. A ideia é que esse argumento ele contribui com a naturalização e a perpetuação dessa cultura de misoginia, de ódio contra as mulheres e que muitas das vezes imputava a culpa a essas mulheres. Esse argumento agora, segundo o STF, foi invalidado e não pode ser mais utilizado. Perfeito, Matheus, decisão importante, especialmente aqui, a gente está sempre trazendo casos de feminicídio, né? O julgamento da Celina acontece hoje, mas casos em que esse termo foi utilizado no passado também agora podem mudar diante dessa decisão do STF. Então, é claro, a gente vai ficar de olho acompanhando aí. A decisão é muito importante, vai impactar com certeza na vida dessas famílias enlutadas. Matheus, obrigada aí, viu, pelas informações. Até daqui a pouquinho, meu amigo. Agora, a gente vai atualizar o estado de saúde do avô que tentou salvar o neto de um ataque de abelhas. A gente vem acompanhando esse caso que aconteceu na zona rural de Fundão. Mesmo sendo alérgico a insetos, o seu Paulo Antônio, de 70 anos, retirou a própria camisa para proteger, para cobrir ali o neto. Tainara Nascimento tem os detalhes desse caso, atualiza o estado de saúde, Tainara. O seu Paulo continua internado, né, minha amiga? Continua assim, Bruna, em estado grave no Jaime dos Santos Neves, o hospital aqui na Serra, internado porque está fazendo hemodiálise com complicações no rins por conta desse choque anafilático que ele levou. A gente lembra que esse neto de apenas 7 anos não chegou a ficar hospitalizado por muito tempo. Logo depois que o Paulo Antônio, esse idoso de 60 anos, teve essa atitude, esse ato heróico, né, de debruçar ali, deitar em cima do neto, tirar a camisa mesmo sabendo que era alérgico. Depois que ele teve esse ato heróico, ele teve mais complicações na saúde e o neto realmente foi salvo, como era o intuito dele. Agora tem um outro idoso que também estava nessa cena, que também foi atingido. Esse outro idoso de 63 anos também continua internado. A gente segue em contato com as filhas, inclusive uma delas deu entrevista pra gente. Vamos conferir o que ela disse. Eles ouviram alguém gritando, né, para avisar, tentar avisar. Era o outro rapaz que já estava sendo atacado também, o seu João Paulo. E meu pai não estava entendendo o que ele estava falando. E aí, quando, do nada, assim, meu pai já veio já as picadas para cima dele. Ele tirou a camisa, já colocou em cima do meu sobrinho. Aí parece que ele deitou em cima. Meu pai também colocou fogo na beira do mato para tentar ver se espantava as abelhas, né? E o pessoal escutando, ouvindo os gritos, moradores ali próximo, ajudou também. Meu pai ainda conseguiu ligar para minha irmã mais nova, mãe do meu sobrinho que estava com ele, e falou, né, pede ajuda aí que a abelha pegou a gente aqui. Aí meu pai já caiu já desmaiado, já roxo. E foi o tempo assim do pessoal que estava prestando socorro com ele, chamar a ambulância do próprio hospital mesmo, aí depois foi socorrido pelo SAMU e ele já chegou no hospital já com uma parada cardiorrespiratória. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui na esperança que o senhor Paulo Antônio se recupere e possa reencontrar o neto logo, logo. Mas a gente também lembra das dicas do Corpo de Bombeiros, certo, Bruna? Que eles lembraram 3 situações importantes. Primeiro, quem é alérgico andar sempre com o medicamento próximo, justamente para não ter complicações. Segundo, uma curiosidade, a capitã Andressa do Corpo de Bombeiros lembrou que perfumes muito fortes atraem as abelhas. E terceiro, por mais estranho que pareça, correr não é um bom negócio, porque quanto mais você agita o corpo, mais deixam as abelhas estressadas, digamos assim, e atrai ela. Então, evitar ter esses movimentos bruscos assim é o mais importante. E como o outro idoso chegou a fazer, chegar a pular em um riacho para tentar
tentar fugir das abelhas, o Corpo de Bombeiros também não recomenda, porque você vai precisar subir até a superfície para respirar e elas vão voltar a atacar. E além disso, você ainda pode provocar um afogamento. Então é sempre importante ficar atento à redondeza ali com os insetos, principalmente quem é alérgico. E o caso do senhor Paulo Antônio a gente segue acompanhando. Bruna? Isso, e torcendo também pela recuperação plena dele, né? Tentou salvar o netinho. Vamos torcer para que ele consiga sair dessas dicas importantíssimas mesmo, para quem é alérgico e também, claro, para quem não é alérgico. Tainara, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Valeu, até mais. Gente, é o seguinte, vai continuar na cadeia o homem que agrediu a ex-mulher em Cariacica. Vocês lembram? A gente trouxe essa história aqui ontem. O Valdemir Gomes Fonseca, tá aí ele na imagem, invadiu a casa da vítima e quebrou o dente dela com um soco. Não satisfeito, ele também mordeu a orelha da ex-companheira, puxou o cabelo dela e conseguiu destruir um aparelho celular. Ele ainda teria ameaçado a ex-mulher de morte, inclusive tentou enforcá-la. Tocou o terror, né? A vítima foi casada com ele por 11 anos. Ela contou para a polícia que o Valdemir é usuário de álcool e drogas e que já havia sido agredida em outras vezes. O caso aconteceu no bairro Bubu, em Cariacica. O suspeito passou por uma audiência de custódia e agora ele vai aguardar pelo julgamento na cadeia. Só para a gente ter uma ideia, ele foi autuado por 6 crimes. Fez bastante coisa aí contra essa vítima. Vamos seguir acompanhando para saber se ele vai ficar preso ou não, né? Agora veja essa história, gente. Um jovem de 20 anos foi preso, tá? Em Vila Velha. Ele é acusado de matar o tio com facadas. Vanusa Santana está de volta aqui com a gente para trazer os detalhes. Vanusa, como é que foi esse crime? Ei, Bruna, na verdade esse crime aconteceu há cerca de 10 meses. Foi na prainha, dentro da residência da família. O suspeito foi preso ontem no mesmo local, né, cerca de 10 meses depois de ter assassinado o próprio tio. Ele foi identificado como João Gabriel Guimarães Galvão, de 20 anos. Como eu disse, ele foi detido por policiais civis ontem em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Esse crime aconteceu no dia 29 de outubro do ano passado, depois que Gabriel teria ali discutido com a mãe pelo telefone. Aí ela, preocupada, disse que ele estaria trancado dentro de casa, pediu ajuda ao irmão dela, que era tio de Gabriel. Pediu que ele então fosse até a residência para saber como é que a situação estava. O tio teria ligado para o sobrinho e os dois, então, também discutiram pelo telefone. E pelo telefone, segundo o depoimento do Gabriel à Polícia Civil, o tio teria feito ameaças de que chegaria à residência e o quebraria. Ele fez, então, foi para a casa do Gabriel. Chegando lá, insistentemente, ele batia na porta pedindo para que o sobrinho abrisse a porta da residência, mas ele não obedeceu num primeiro momento. O tio resolveu, então, meter o pé na porta e, então, abrir à força. Foi nesse momento que Gabriel, que estava com uma faca na mão, desferiu pelo menos 2 golpes aí no tio, né? Um dos golpes acabou pegando no pescoço dele, desse rapaz, que foi identificado como Matheus Guimarães Alves, de aproximadamente 40 anos, e outro golpe também acabou pegando na cabeça dele. Ele, a princípio, ficou respirando ali no momento, o Gabriel ficou o João Gabriel ficou ao lado do corpo do tio ali. Chegaram a acionar o SAMU, mas não tinha mais o que ser feito. Hoje de manhã, depois de ter sido preso em casa, ele foi levado para o departamento médico legal para passar por exames. Ele contou em detalhes, né, esse dia que aconteceu o crime, o que aconteceu essa noite dramática. Vamos acompanhar aí a entrevista que ele deu à nossa equipe. Eu tive um desentendimento besta com a minha mãe. Aí o meu tio, que tem esses surtos de violência, tentou resolver ele mesmo. Ele veio me ligando, me ameaçando, falando pra eu abrir a porta de casa, que eu decidi fechar porque eu tava com medo dele. Aí, eu não poderia fugir de casa com medo dele, porque eu morava no 3º andar, eu não podia, pular da janela porque só tinha um chão de azulejos, ia me quebrar todo. Quando eu tava saindo, eu ouvi uma correria. Assim que eu tava terminando de abrir, ele chutou a porta, quase quebrou a porta, eu acho, bem na minha cara. Quando ele chutou a faca perto de mim, eu me afastei e falei: sai de perto de mim, eu tenho uma faca. Veio pra cima de mim tentando me chutar e me enforcar na parede.
Aí eu tava virando a faca loucamente, assim, falando pra ele sair de perto de mim. Aí uma dessas viradas, a faca pegou na parte de cima do pescoço dele. Aí, tipo, ele começou a sangrar. Eu lembro que eu imediatamente botei as mãos no sangramento e comecei a gritar por ajuda. Pois é, a gente teve acesso ao processo que investiga, né, a morte desse rapaz, do Matheus, e não consta nos autos que o Gabriel tenha sido autuado por legítima defesa. Ele chegou, inclusive, no dia do crime, a ser levado, conduzido, chegou a ser preso, ele foi solto depois de uma audiência de custódia, mas agora ele foi para o presídio, foi preso preventivamente. Então, ele é o principal suspeito realmente de ter assassinado o tio. Bruna Maria. Tá certo, Vanusa, prisão importante, então vamos seguir acompanhando também essa história tão brutal, né? Um crime em família. Obrigada aí, minha amiga, pelas informações. Já já a gente volta a conversar. Ô, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto? Agora, uma casa abandonada virou lugar de vida nova para moradores de rua na Serra. O local era considerado uma cracolândia, mas com a ajuda de voluntários e muita fé, as histórias hoje mudaram, tá? Vamos ver na reportagem de Júlia Cássia. O vídeo feito pelos voluntários mostra a situação crítica dessa casa abandonada em Carapina Grande, na Serra. Entulho, sujeira, um espaço comprometido e local para o consumo de drogas. O seu Raimundo conviveu por muitos anos com essa vizinhança desagradável. Era um lixo enorme, muito entulho, muito resto vamos supor, dejetos de pessoas que faziam as necessidades fisiológicas deles aqui. Mas há um ano, essa realidade foi transformada. Hoje, a casa é ponto de apoio para que pessoas em situação de vulnerabilidade consigam reestruturar suas vidas. O dono do terreno cedeu espaço para o projeto. Fomos tirando os entulhos, metia a bomba, lavava o teto, lavava tudo. E devagarzinho nós fomos passando um cal, uma pintura e estamos saindo. A iniciativa partiu da dona Marisete e mais 2 irmãs na fé. Além de encaminhar para casas de recuperação e oportunidades de trabalho, a Garagem da Bênção, como é chamada, também é um local de contato com o sagrado. Deus botou no meu coração de resgatar as suas vidas. E temos resultado, graças a Deus. Uma das vidas transformadas pelo projeto é a do Glicemar. Ele conta que o acolhimento que recebeu dos voluntários foi fundamental para a sua recuperação. Não me via, né, em uma casa de recuperação, mas aí o pastor falou, tem uma casa de apoio da pastora Marisete, talvez lá ela possa te aceitar. E eu vim, graças a Deus ela me abraçou, me recebeu de braços abertos. Hoje, graças a Deus, faço parte da casa também, ajudo muito, sou um dos líderes da casa, estou sempre ajudando, restituí meu emprego, hoje sou noivo já, graças a Deus. Cerca de 200 pessoas já foram ajudadas pelo projeto. Atualmente, 10 pessoas moram na casa e o projeto é mantido por doações e o trabalho dos voluntários. O maior objetivo hoje é o conserto dessa Kombi usada para as missões religiosas que eles fazem pelo estado. Para quem acompanhou de perto a mudança do espaço e das pessoas, o sentimento que fica é de que a ressocialização é possível. Isso aqui era uma espécie de uma cracolândia. A sociedade bate as portas, fecha. Ninguém quer nem que passa na rua. Creio que muitas vidas mais vai ser restaurada aqui nesse lugar. Isso aí, a gente fica na torcida. Quem quiser ajudar o projeto, pode entrar em contato pelo telefone 998 28 7677. Gente, vamos voltar para o noticiário policial, porque é o seguinte, os meninos roubaram uma boca de fumo, olha que ideia, né? E foram obrigados a nadar no valão. Pois é, essa foi a punição de traficantes de Zumbi dos Palmares em Vila Velha. E os rapazes ainda apanharam bastante, né, Suzy? É com você, minha amiga. Pois é, Bruna, eles roubaram drogas da pista, que significa aquelas drogas que já estão ali prontas para entregar ao usuário, e acabaram sendo punidos. Ao invés de morrerem, né, cravejado de disparos, acabaram passando por um vexame. Primeiro foram amarrados, apanharam. Segundo, foram levados para a ponte que divide Alecrim e Zumbi dos Palmares e tiveram que nadar no valão. Em um determinado momento ali, um dos traficantes, inclusive, chega a comentar que aposta em um e não em outro, que teria melhor condições aí de ganhar essa aposta de nadar no valão, naquela sujeira, naquela imundície. Assim que saem do valão, ainda caminham juntos
E dos momentos, o rapaz vira, está com o rosto todo ensanguentado e o traficante ainda pergunta: você está sendo punido por onde? Pelo Zumbi dos Palmares. Por quê? Porque roubei drogas. E é isso que se faz? Não. Aí ainda fala: olha, isso aqui é um exemplo, hein? Um exemplo para que ninguém faça isso. A situação é extremamente vexatória e aconteceu essa noite lá no bairro Zumbi dos Palmares. Depois de passarem por tudo isso, tendo que nadar naquela sujeira, naquela imundície, eles são liberados pelos traficantes para ir embora. Mandam que saiam correndo, senão vão atirar. E aí os dois adolescentes saem correndo pelo meio da pista aí para a rua, vão embora para casa. Evidentemente, nada disso foi registrado na polícia, até por questões bem óbvias, né? Agora é saber se os pais desses meninos levaram eles até o hospital, porque com certeza vai ter consequências diante daquilo que eles passaram. Fica um bom exemplo aí para não entrar no mundo das drogas. Não é mesmo, Bruna? Suzy, a gente está vendo aí as imagens. Esse vídeo tem áudio, gente, para a gente rodar ou são só as imagens? Nossa, no gordinho que ele nada mais rápido, hein? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Foi eu que eu roubei. Lei do TCP, fala. Lei do TCP. Não faça isso, rapaziada, fala. Não faça isso, rapaziada. Vai, mano. Vai. Eu vou pegar ele. Vai. 1, 2, 3. Triste, né, Suzy? A gente estava ouvindo aqui justamente o que você falou, vendo as imagens também, uma situação vexatória. Mostra aí jovens cada vez mais cedo se envolvendo com o tráfico de drogas e as consequências, né, sofridas. Bruna? Pode falar. Ô, Bruna, o curioso que eu até tinha esquecido, foi bom colocar o áudio, é que eles se intitulam do TCP, o Terceiro Comando Puro, que é contra o PCV aqui de Vitória. Para você ver, é a lei do TCP. Bom exemplo, fica marcado aí. Não morreram, mas olha o que passaram. Para quem está pensando em entrar e achar que esse mundo é bom, o alerta está dado. Bruna? Com certeza, imagens chocantes, muita brutalidade. Agora, Suzy, vou aproveitar que você está aqui para a gente conversar também sobre outro assunto que você apurou hoje cedo. Um passageiro do Transcol foi esfaqueado durante um assalto. A gente já está vendo aí a imagem dele sendo socorrido e o ladrão foi tão covarde que ele esfaqueou essa vítima antes mesmo de anunciar o roubo, né, Suzy? Foi extremamente ardiloso, Bruna. Sabe por quê? Assim que entraram no ônibus, que de acordo com a vítima tinha ar-condicionado, a conversa dos dois chegaram a bater papo, em que os dois estavam reclamando que o ar-condicionado do ônibus não havia sido ligado. Ele queria tranquilidade, né? Sombra e água fresca. O outro, a nossa vítima, estava começando a cochilar, vinha do trabalho lá da Serra, mora em Cariacica, começando a cochilar quando de repente foi golpeado no braço. E sabe por quê? Ele contou a história. Disse que por ser maior do que o ladrão, era uma forma do ladrão tentar imobilizá-lo para pegar o celular. Pois bem, nós fomos até a casa dessa vítima e ele contou a surpresa que teve ao ver que aquele baixinho vestido como trabalhador, na verdade era um assaltante que, para roubar o celular, quase o matou. Vamos acompanhar a entrevista. Entrou no ônibus, não aparentava nada, não aparentava ser assaltante nem nada. Ele estava de boné, estava de calça, tinha uma botina, estava com uma blusa verde. Conversou comigo sobre o assunto do ônibus, estava sem ar-condicionado, reclamou. E depois de um tempo parou de falar comigo. Parou de falar, eu também estava no celular, me adormeci. Estava uma poltrona atrás de mim, na parte mais alta do ônibus. Aí foi quando eu estava passando na entrada de Central Carapina que ele me abordou. Me deu uma facada primeiro e depois anunciou o assalto. Não tendo êxito, ele me deu mais 3 facadas. A facada na perna foi exatamente que eu não consegui tirar ele de cima de mim. Que aí ele pegou a faca, só que ainda consegui derrubar ele, mas ele conseguiu fugir. Conseguiram estancar os sangramentos. Eles conseguiram achar os sangramentos, que na hora eu não via nada, só via sangue escorrendo. Eles ficaram comigo uma das pessoas ficou comigo até a hora que o SAMU chegou. A mochila ficou com ele e depois que ele passou para a polícia. Então eu tive ajuda, graças a Deus eu tive pessoas que estavam do meu lado. Não era para ter pegado 508, que normalmente eu não pego ônibus que passa na BR nesse horário, por questão de assalto mesmo, só que eu não olhei, não me atentei qual era o ônibus que estava saindo. Pois é, sai do trabalho cansado, não observa, mas ele tinha uma regra, não pegar nenhum ônibus que passasse pela BR exatamente por medo de assalto.
E acabou que o medo maior dele se concretizou nessa tentativa aí. Ele levou 4 facadas nos braços, uma na perna, foi socorrido pelo SAMU, mas o ladrão não levou nada dele. Nessa luta toda que teve, além de conseguir ficar com o celular, o ladrão, a vítima ficou com o celular e o ladrão perdeu a mochila. Ou seja, muito fácil identificar quem fez isso. Agora, para a nossa vítima, o dia de hoje é duplamente comemorado. Primeiro, porque saiu aí vivo de uma situação como essa. Segundo, que completa 34 anos hoje. Então, os nossos parabéns para essa vítima que conseguiu se safar desse assalto e hoje comemora um aniversário vivo. Não deveria estar passando por isso, evidentemente, né, Bruna? Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. Mais um assalto a ônibus. Deus abençoou que não foi um assalto que levou à morte dessa vítima. Bruna? Pois é, nasceu de novo. Agora você vê, né, Suzy? Mesmo a população criando estratégias para fugir dos criminosos, esse homem acabou vítima aí, foi esfaqueado. Quer dizer, um ataque extremamente violento. Nasceu de novo aí que ele consiga se recuperar. Suzy, daqui a pouquinho a gente vai voltar à nossa conversa. Você vai falar também de um assunto importante, uma perseguição que aconteceu na Serra também. Vídeo impressionante. Aguenta aí que daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Até mais. Olha só, a gente morreu o cachorro queimado dentro de uma lixeira em Brejetuba. O cachorro, chamado Pretinho, tinha escapado de casa. O portão estava aberto. O Pretinho acabou entrando na lixeira. Um morador jogou gasolina e ateou fogo na lata de lixo. O cachorro, claro, ficou todo queimado. Foi socorrido pelos donos, pelos tutores. Apesar do tratamento durante uma semana, infelizmente, ele acabou morrendo. A CPI dos maus tratos contra animais da Assembleia Legislativa entrou em contato com o delegado Cláudio Araújo, que ouviu o suspeito. O homem disse que não sabia que tinha um cachorro ali na lixeira. Ele foi liberado e o caso encaminhado ao Ministério Público. A equipe da CPI vai continuar acompanhando a ação das autoridades. Triste, né? Agora, em Guarapari, uma cena extremamente inusitada. Um cavalo, gente, invadiu uma agência bancária, chamou a atenção dos clientes. Essa história acabou viralizando, virou piada na internet, né? Tainara Nascimento já está por aqui pra gente. Ô, tá, início de mês, será que o cavalo foi sacar ali o salário dele, o dinheirinho dele? Os internautas estão dizendo que sim, Bruna. A gente sabe que a internet não perdoa. Esse vídeo começou a viralizar aí na sexta-feira. Essa moradora de Guarapari publicou nas redes sociais e já era final de mês, né? A gente sabe que as contas vão chegando, a gente fica ali na expectativa para o salário. E aí, esse animal aparece bem cedo ainda, hein? Além de estar dentro da agência bancária, ele ainda foi bem cedo. Aí caiu na graça do povo. Vamos ouvir? Tem um pedacinho da moradora falando no vídeo? Não temos o áudio da moradora falando no vídeo, Thay, mas ela realmente relata ali toda a situação, toda a cena extremamente curiosa do cavalo em frente ao caixa eletrônico. De repente ele foi ali tirar o dinheirinho, de repente foi esperar o extrato dele sair, né, minha amiga? Agora, você traz informações que o banco confirmou, né? Isso realmente aconteceu no Banestes, né, Thay? Exato, o banco se manifestou e explicou que, na verdade, a agência estava em construção e a porta que deveria estar ali, na verdade, não existe. Aí facilitou para a entrada do animal, que acabou caindo na graça aí do povo. A gente até percebem no vídeo que tem outras pessoas ali que aparecem bem no cantinho e o reflexo de outras passando na rua, porque justamente chamou a atenção de todo mundo ali, um cavalo dentro da agência bancária. Agora imagina, você tá indo sacar o dinheiro, chega na agência e dá de cara com o cavalo, Bruna? Um susto, no mínimo, né? Um susto danado. Mas o pobre coitado saiu ali tranquilamente, meio cabisbaixo, né? Acho que ele não gostou muito do que ele viu no extrato dele, não. Mas saiu ali de boa. Mas, de fato, um fato muito curioso, né, Thay? Obrigada aí, minha amiga, pelas informações. Valeu. Gente, mudar um pouquinho de assunto porque aconteceu de novo, viu? 2 pessoas estão desaparecidas no Mar de Guarapari, na Praia das Pelotas, mesmo local onde 2 homens morreram afogados na semana passada. A gente vinha acompanhando também. O desaparecimento no mar já mobiliza o Corpo de Bombeiros. 2 pessoas estão sendo procuradas na Praia das Pelotas depois de serem levadas pelas ondas. A informação é de que uma delas estaria caminhando nas pedras
quando foi arrastada pelas ondas, né? A gente sempre relata esse mesmo assunto. A outra pessoa caiu no mar para tentar um resgate, mas também acabou sumindo ali na água. Foi a mesma situação vivida pelos mineiros na semana passada, que acabaram morrendo afogados em Guarapari, quando estavam participando de uma excursão. Sobre o caso da madrugada de hoje, os bombeiros continuam as buscas, tá, das 2 pessoas desaparecidas, e a gente, claro, vai seguir na torcida aí pelo desfecho dessa história. Gente, moradores de Jardim Bela Vista, na Serra, voltaram a viver momentos de terror. São ladrões de moto, a gente já está vendo aqui nas imagens, que andam tirando o sossego da comunidade. Mas hoje deu ruim, eles foram pegos ali no pulo do gato. A polícia militar, Suzy, estava passando na hora que eles estavam agindo, né, minha amiga? Pois é, Bruna, hoje a polícia chegando. Pena que não conseguiu pegar os 3 assaltantes, mas que deu um baita chega pra lá neles, sim, viu? Porque é uma reclamação que os moradores ali de Jardim Bela Vista já vinham fazendo, ó. Foi matéria do TN durante muito tempo, a reclamação, o desespero. Em um dos casos, uma mulher chegou a cair, desmaiar, ficar toda arrebentada, ela deu entrevista pra gente. Hoje, eles tentaram de novo, 3 homens, 3 motos. O resultado são imagens impressionantes captadas pelas câmeras de segurança lá da rua, que vocês vão acompanhar a partir de agora. A primeira, ao vocês repararem uma luz bem forte no final da imagem, é a polícia chegando, viu? E passando por cima de uma das 3 motos dos ladrões. Vamos ver aí, vamos acompanhar essa reportagem. O casal anda tranquilo pela avenida principal de Jardim Bela Vista, na Serra. São 4h30 da madrugada. Ele acompanha ela até o ponto. Mas antes que cheguem ao final da rua, vão ser abordados por 3 homens em 3 motos. Vão, porque aquele farol mais alto que chega junto é uma viatura da Polícia Militar. A primeira moto fica agarrada embaixo da viatura, que chegou chegando, forçando um dos assaltantes a fugir a pé. Os outros 2 fogem de moto. São perseguidos por um PM também a pé. O policial atira para conter os ladrões. Mais à frente, na tentativa de pegar carona na bis, o piloto cai, quase colidindo com o carro. Um dos disparos atingiu até a carenagem da moto, veja só. Agora são 2 que fogem a pé, já que o único que ainda estava de moto acelera tudo que tem, deixando os colegas para trás. O policial grita para que parem. Não é obedecido. Os ladrões vão deixando alguns objetos para trás. Bolsa, capacete. O policial atira e nessa hora um dos assaltantes ali fica cambaleante. Parece até ter sido atingido. A fuga continua. Depois, os policiais voltam, recolhendo o que os ladrões deixaram para trás. Uma madrugada de terror para essa moradora. A moto que caiu aí, ó, foi em frente ao carro dela. Eu acordei meu esposo, acorda, e gritava, e eu olhei pela sala aqui fora, as polícias já estavam aqui, e eles correram. Foi muito tiro. O que as imagens não mostram durante a fuga é que aquele cara que estava com uma moto conseguiu ir embora, tranquilamente. Os outros 2 que estavam a pé, bem, um se suspeita, como vocês viram, tenha levado um tiro na perna, estava ferido. Mesmo assim, conseguiram adrenalina suficiente para pular muros de diversas residências aqui no bairro, até chegarem a uma casa, que nós não vamos mostrar por uma questão de segurança, e lá trocaram de roupa, pegaram as roupas dos moradores e ainda furtaram um veículo, a moto do morador. E aí deram linha, né? Fugiram para onde ninguém sabe. A moto é essa e pertence a um promotor de vendas de 38 anos. Os fugitivos são esses aí. Foram flagrados andando por um beco antes de chegar na casa em que furtariam roupas e também uma outra moto. Eles conseguiram fugir, mas um deles foi visto mancando. Para o trabalhador que perdeu o veículo, fica a revolta. Ele foi um espectador, viu tudo acontecer dentro da própria casa, sem nada poder fazer. Conseguiu torar o cadeado. A chave da moto já estava na ignição. Eles pegou meus capacetes e a moto e seguiu a fuga. E eu ainda vi eles caminhando lá dentro de casa ainda. Só que eu não tinha nada para me defender, só estava só observando eles. Os assaltos em Jardim Bela Vista foram temas de reportagens e alertas feito pelo Tribuna Notícias Primeira Edição.
há alguns meses. De acordo com os moradores, a calmaria durou algumas semanas, mas os assaltos recomeçaram logo depois. Hoje, porém, a ação eficaz da Polícia Militar frustrou um roubo, mas infelizmente não impediu outro. Portanto, fique atento a esses dois rostos. Se reconhecer algum deles, acione o Disque Denúncia. Nós já chegaram rápido as polícias, mas não pegaram, né? A gente fica triste, né? Porque a gente tá com medo deles voltar de novo. Que aquela jovem fosse assaltada. Vamos voltar aqui, que a gente perdeu o link da Suzy, ela ia concluir realmente aí essa ação impressionante que aconteceu na Serra. De fato, tá aí. Quem tiver alguma informação que possa contribuir com a polícia aí para capturar os criminosos, gente, é impressionante, vaso ruim não quebra, né? A polícia vai para cima deles e eles conseguem fugir andando. Diz que denúncia 181, quem puder ajudar a polícia a identificar, a capturar esses criminosos que estavam tocando o terror ali em Jardim Bela Vista. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos chegar aqui para o lado para a gente dar uma olhadinha no nosso portal de notícias Tribuna Online, que traz aqui em destaque um assunto muito importante sobre a conta de luz. Está aqui, ó. Conta de luz, gente, vai ficar mais cara em 70 municípios do estado. Ninguém merece, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou ontem as novas tarifas da EDP no Espírito Santo. Esse reajuste, gente, começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 7, já está bem pertinho. Para os consumidores residenciais, quer dizer, a gente, moramos em casa, apartamento, esse aumento vai ser de 3,83%. Para a gente ter uma ideia, vamos exemplificar, uma conta no valor de R$ 80 vai passar a valer R$ 83,06. De pouquinho em pouquinho, é um aumento que vai impactando aí no nosso orçamento, estão valendo a partir de segunda-feira. Está aqui os detalhes no Tribuna Online para você saber de tudo, quais municípios, quem vai ser afetado, mas a gente já vai se programando aí e o salário só vai encolhendo, né, gente? As contas vão aumentando e o salário encolhendo. Tribunaonline.com, você pode ver os detalhes aí desse assunto. Vamos voltar para o noticiário policial, porque a gente já mostrou hoje aqui no TN. Teve tiroteio em Vila Velha, o ataque foi cedinho, por volta das 7 da manhã, muita gente levando criança para a creche, para a escola, muita gente indo para o ponto trabalhar. 2 jovens foram baleados, a situação ficou complicada ali para os moradores que ficam, né, no fogo cruzado. Vão voltar ao vivo então conversando com a repórter Vanusa Santana. Vanusa, minha amiga, é com você. Ei, Bruna, a gente recebeu uma informação da Polícia Civil, né, que esclareceu melhor em relação às vítimas. Um jovem, né, um adolescente, melhor dizendo, de 15 anos, ele também foi atingido, ele que aparece nas imagens aí, inclusive a gente não pode mostrar o rosto dele, justamente porque ele é menor de idade, ele foi atingido ali na região da perna. Ele encontra-se agora internado em um hospital infantil de Vila Velha. Já o outro que deu entrada, foi por meios próprios, não chegou a ser socorrido, ele deu entrada no Bezerra, ou seja, ele está internado, mas a situação, o estado de saúde deles, eles estão fora de perigo. A gente, da entrada anterior, trouxe a informação desse ataque que aconteceu por volta das 7 horas da manhã, nessa rua Tuiuti, numa região aí identificada como Favelinha do Ibis, uma região complicada ali no Ibis, porque é uma região que constantemente vem registrando aí ataques de criminosos. Existe uma guerra ali travada de traficantes que querem tomar o poder, justamente, segundo a polícia, né, claro, querem tomar o poder dos traficantes que ali estão instalados nessa rua Tuiuti, na Favelinha do Ibis. E constantemente eles vão ali, ignoram completamente, porque ali nessa rua existem várias residências e também alguns estabelecimentos comerciais. A gente tem como exemplo aí uma creche que todas as vezes que ocorrem
ataques, as aulas precisam ser interrompidas. E um detalhe é que são crianças carentes, filhas de pessoas, de famílias carentes, que precisam ali do local para poder ir trabalhar e deixar seus filhos. E toda vez, como eu disse na entrada anterior, quando acontece algum tipo de crime ali na rua, as aulas precisam interrompidas. Só para finalizar, Bruna Maria, tem também uma igreja que foi fechada, uma igreja evangélica, foi fechada justamente por causa dos constantes tiroteios. Bruna Maria? Quer dizer, região que está precisando aí já há um tempo desse reforço no esquema de policiamento, né? Precisa de uma atenção especial ali da Polícia Militar que atua na região do Ibis, em Vila Velha, para trazer um pouquinho mais de paz, de tranquilidade para esses moradores. Você imagina, em plena quarta-feira, você levanta, vai para o serviço, vai para o ponto de ônibus e entra aí no meio de um tiroteio. Quer dizer, ninguém merece isso. Vanusa, obrigada aí, minha amiga, pelas informações, pelas atualizações. Bom trabalho para você. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto porque uma pesquisa feita por capixabas em parceria com o Laboratório de Portugal promete melhorar e muito a saúde de quem sofre de Alzheimer. A primeira fase já deu bons resultados, então vamos ao vivo conversar com a repórter Tainara Nascimento. Ô, Tainara, agora os pesquisadores estão procurando voluntários, minha amiga, é isso? Estão sim, Bruna, voluntários, e é uma pesquisa gratuita. Quem vai participar aí, os pacientes que estão diagnosticados com Parkinson ou Alzheimer, podem se inscrever, ou os pacientes ou a família deles. Há 150 vagas abertas. A gente vai falar daqui a pouquinho já o site e o número, mas a gente esclarece que essa pesquisa já foi feita inicialmente com 46 pessoas e apresentou assim um excelente resultado. Os pacientes tiveram melhora nos sintomas dessas doenças. A gente conversou com especialistas e eles esclareceram que doenças como o Alzheimer não possuem cura, mas este medicamento, esse suplemento que está sendo desenvolvido, consegue ali retardar alguns sintomas. E aí melhora a fala, melhora a memória e até a locomoção desses pacientes, o desenvolvimento corporal. Vamos conferir na entrevista que a gente fez pela manhã, porque também temos um paciente que está aí aguardando ansioso, ele que foi diagnosticado com Alzheimer, mas ainda se recusa a aceitar, mas a família tem expectativa agora nesse suplemento. Vamos ver. Hoje, esse estofador de 74 anos tenta seguir a rotina do dia a dia, se recusando a acreditar que apresenta sinais de Alzheimer. Foi essa farmacêutica, uma de suas filhas, que percebeu logo no início que tinha algo de errado com o pai. Ele começou a ter sintomas de agressividade, de aumentar a voz, se recusar a fazer coisas com a família, tipo almoçar junto, jantar junto, sair para comer alguma coisa. Uma pesquisa feita por capixabas em parceria com o Laboratório de Portugal pode ajudar a família. Isso porque o estudo está testando um suplemento para melhorar o quadro de pacientes com Alzheimer. Esse suplemento medicamentoso, que tem sido o foco dos nossos estudos, ele já está numa fase clínica, ou seja, numa fase com seres humanos. Nós fizemos uma análise anterior, prévia, em 2020 a 2021, com 46 indivíduos, com resultados bem interessantes, principalmente na recuperação cognitiva, na melhora comportamental. E agora nós vamos expandir para uma quantidade maior de pacientes para tentar ver se esses dados vão ser extrapolados. Na primeira fase, 46 pessoas já apresentaram resultado eficaz. Agora, os pesquisadores estão em busca de 150 pacientes para continuar a pesquisa. Camila conheceu o estudo pela internet e já fez a inscrição do pai. Eu vi pela rede social e eu acabei escrevendo ele porque eu acredito muito que essa pesquisa veio para agregar, né, no tratamento dos pacientes. Todos os anos, o Brasil registra cerca de 100 mil novos casos de Alzheimer. Agora, o estudo vem como um sinal de esperança para os pacientes que estão ou terão uma doença que até o momento é incurável. Em pacientes com Alzheimer e que foram submetidos ao estudo, entre os avanços foi possível observar melhora do comportamento, da agitação, da agressividade e além da memória. Alguns ainda deixaram de usar fraldas e apresentaram melhora na capacidade de fala.
por ser um suplemento baseado em probióticos, ele é capaz de modular o microbioma intestinal, melhorando o estado inflamatório. Acredito que pelo menos ela vai demorar a evoluir, a doença vai dar uma cessada. Bom, a reportagem não mostra, mas a família compartilhou com a gente que esse paciente teve outros 11 irmãos. A maioria foi diagnosticada com Alzheimer. E agora, esse idoso, que mesmo assim, ele ainda assim é uma pessoa sadia, mas começa aí com esses esquecimentos, alguns gatilhos ali na memória, a família é muito preocupada, encontra agora nesse estudo um sinal de esperança. E para quem está em casa também deseja participar, as inscrições estão abertas por tempo limitado e para participar é possível de duas formas, uma pelo telefone 0800 616 4444. Não é muito difícil, eu vou repetir, 0800 616 4444, ou por um link que já está disponível. Eu vou falar, parece um pouquinho difícil, mas é só pegar a caneta que a gente consegue, ó. gon1.com.br/trial com L no final. Quem quiser participar, ligando pelo telefone ou por esse site, encontra aí. Quem não sabe, consegue se encaixar aí dentro destes 150 voluntários e o paciente ou familiar participar dessa pesquisa, né, Bruna? Com certeza, uma pesquisa importante para muitas famílias aí capixabas que realmente têm alguém com Alzheimer em casa, pode trazer aí uma luz, uma esperança, uma ajuda nessa caminhada aí do Alzheimer, né, que é tão difícil. Obrigada, Tainara, pelas informações, minha amiga. Valeu, até mais. Olha, agora a gente vai falar de solidariedade. No mês de conscientização da doação do leite materno, mães mostram a importância de fazer parte dessa corrente do bem para ajudar os recém-nascidos. A pequena Aurora, de 2 meses, nasceu prematura. Os primeiros 9 dias de vida, ela passou internada na UTI neonatal do IMABA e lá foi amamentada com o leite do banco de doações. A mãe conta como o aleitamento foi decisivo no desenvolvimento dela. Eu tive pré-eclâmpsia, eu tive algumas dificuldades no parto e eu não consegui amamentar de primeira. Então, assim, ela recebeu leite materno aqui do hospital e, assim, foi só alegria. Ela desenvolveu muito bem com aleitamento materno exclusivo, eu continuo em casa. Ela foi engordando, foi ganhando peso, então, assim, o leite materno é vida, né? Neste mês de agosto, uma campanha de mobilização pelo aleitamento materno acontece em todo o país. Essa médica pediatra explica que os bancos de leite têm a função dupla de alimentar bebês internados e dar suporte às mães que não conseguem amamentar. O banco de leite nosso, aqui do IMABA, ele faz parte da rede brasileira de bancos de leite. Essa rede brasileira tem como função principal fornecer leite humano para as crianças que estão internadas na UTI, prematuros ou crianças criticamente graves que estão internadas na UTI. A segunda função dos bancos de leite é ajudar a uma mãe que não está conseguindo amamentar a que consiga fornecer o leite para o seu filho. Apesar da importância, o banco de leite humano do IMABA está operando com capacidade 3 vezes menor. Nosso banco de leite, graças a Deus, agora está contando com um estoque de 30 litros de leite. Só que para a gente fornecer leite para todos os nenéns da forma que eles precisam, a gente precisaria de pelo menos o triplo disso tudo. Estudos mostram que no mundo, mais de 10 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem por doenças preveníveis e tratáveis. A projeção é de que 820 mil delas podem ser salvas com a amamentação. Considerado um alimento insubstituível, os anticorpos presentes no leite materno são essenciais nos primeiros meses de vida. O leite materno não tem substituto. O leite materno é feito, cada mãe vai fazer o leite para o seu bebê, independente ou dependendo se ele é prematuro, se ele é a termo, se ele é gordinho, se ele é magrinho, se ele é um recém-nascido, se ele é um bebê maior. O leite da mãe vai variar de acordo com a hora do dia, de acordo com o que ela come e nunca vai poder se comparar a um substituto de fórmula que é o mesmo composto dentro da fórmula inteira. A Amanda teve um incentivo a mais para ser doadora. A mãe dela é enfermeira e trabalha em uma UTIM. Com o nascimento da Alice e pela quantidade de leite que produz, a doação acontece toda semana. Fico muito feliz que, além de eu conseguir alimentar minha filha exclusiva, amamentar exclusiva, eu consigo ajudar outras crianças. E a Alice está aprendendo desde cedo a partilhar, né, filha?
É isso aí, doar é muito importante, né, gente? O telefone do IMABA para mais informações sobre como doar e também agendar para recolher o leite em casa é o 3636-3151. 3636-3151. Agora vamos ver os destaques do Jornal A Tribuna desta quarta-feira. Roda a nossa capa aí. Acompanhe agora o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, 2 de agosto. Farmácias liberadas para fazer mais de 40 tipos de exames. Na foto principal, meninas sonham com a carreira no futebol. E ainda, Facebook é condenado e 580 mil podem ter direito à indenização. Empresa testa primeiro ônibus sem motorista. Motociclista é multado 6 vezes em 7 minutos. E veja também que é destaque: o que muda nas compras pela internet. Nos esportes, Marcelo quebra perna de argentino em empate do Flu. Sampaoli e Pedro não se falam. Agora meio-dia, 51 minutos. Vamos lá para fora dar um passeio pela capital do Espírito Santo para a gente dar uma olhadinha no trânsito e no tempo também. Agora imagens ao vivo de Camburi, Dante Michelini, trânsito fluindo tranquilamente, tá sem nenhuma retenção por lá. Agora essa imagem linda aí da nossa terceira ponte. O dia está ensolarado, sem nenhuma nuvem no céu da capital. Neste momento, por este ângulo, e o tempo nessa quarta-feira, gente, segundo a previsão do Incaper, deve ficar assim, tá? O sol brilhando em todo o Espírito Santo e, claro, as temperaturas vão aí aumentando. Não tem previsão de chuva, o vento se mantém com moderada intensidade, principalmente no litoral sul capixaba. Agora, imagens ao vivo ali da Vila Rubim, em frente à rodoviária de Vitória. Trânsito tranquilo por ali. Bem diferente do gargalo da manhã, né, gente? Sem nenhuma retenção. A temperatura mínima aqui na Grande Vitória é de 17 graus e a máxima é de 27 graus. Agora a gente está vendo aí o trânsito na Vila Rubim. Está aí fluindo tranquilamente. Agora, imagens ao vivo também, Curva da Jurema, né, gente? Olha que lindo esse ângulo da Curva da Jurema. Tempo ensolarado demais, bom para pegar uma praia, mas hoje é quarta-feira, nem todo mundo pode, né, gente? Mas tá aí imagens ao vivo da Curva da Jurema. Agora é o seguinte, gente, o centro de Vitória guarda muitas histórias pela beleza, pela arquitetura e até pela vida de quem escolheu o lugar para morar, né? Por lá, os moradores colecionam muitas recordações e eles compartilharam algumas dessas recordações com a gente. Vamos acompanhar na reportagem. Tão importante quanto os monumentos e prédios históricos, as memórias de quem vive o centro de Vitória ajudam a eternizar esse espaço na lembrança dos capixabas. O seu Sérgio é uma dessas pessoas. Ele cresceu na região da Vila Rubim e acumula histórias com o Parque Moscoso, lugar em que brincava na infância e onde levava as 2 filhas para passear. O que marcou bastante foi o aterro embaixo da Ponte Seca ali, Náutico Brasil, Álvares Cabral, entendeu? Ali era bom demais, nossa senhora, era pelada quase todo dia, era bola todo dia, não tinha coisa melhor. E aqui no centro tinha os cinemas que a gente vinha, né? Trocava revista, vendia balinha, esses negócios todos, entendeu? E era uma vida gostosa. Os antigos bondinhos que foram desativados na década de 70 também marcaram a história dele. Quando ele passava aqui na Vila Rubim, a gente pegava carona no bonde. Aí quando chegava em Caratuíra, quando o cobrador vinha pegar o dinheiro da gente, a gente pulava do bonde e ia embora, entendeu? Então era essa vida gostosa. Falar do centro de Vitória com quem mora aqui há anos é brincar com a nostalgia e arrancar sorrisos. E era muito gostoso, porque naquele tempo, né, era mais tranquilo, não tinha tanta violência, né? Andar pelo Parque Moscoso é como fazer um verdadeiro passeio pela história. Afinal de contas, esse é o parque mais antigo em funcionamento da capital. Há 110 anos, o Parque Moscoso emociona gerações de capixabas que acompanharam todas as mudanças vividas nesse parque. Hoje, muitos guardam na memória as histórias que vivenciaram não só aqui, mas em todo o centro. Não muito longe daqui, a gente encontra o seu Martini, um catarinense que se apaixonou pelo centro de Vitória assim que se mudou para a capital. Eu sou de uma família religiosa tradicional, né? O irmão da minha mãe foi o último missionário jesuíta do Brasil. Eu gosto muito de história, né? Tenho uma tradição familiar. Então, sítio histórico tem tudo a ver comigo, né?
E eu me encantei mesmo por aqui mesmo, Catedral, né? Aqui Parque Moscoso, Praça Costa Pereira, teatros. Eu me sinto muito bem aqui. Hoje o seu Martini conta com carinho todas as memórias que construiu nessa região. E ele luta para reocupar esse bairro e torná-lo tão grandioso quanto costumava ser em sua era de ouro. Nosso centro é lindo demais, é cheio de cultura, cheio de história, né? Agora, rápido intervalo, 12h55, mas a gente já volta com mais informações para você. Não sai daí, não. Venha ao Mega Inverno com o mini preço, garantia do menor preço em até 12 vezes sem juros. Travesseiro da Maia só R$ 12,90. Pipoqueira polida ou mop giratório só R$ 39,90. Varal de chão Mora só R$ 79,90. Vem pro mini preço. A quinzena da Gestante Mercadão Infantil chegou trazendo precinhos incríveis e muitas opções para o enxoval do seu bebê. São 2 semanas de muitas ofertas, vários itens com 50% de desconto. Seu enxoval muito mais completo com o nosso parcelamento sem juros no crediário próprio. E você ainda concorre a um carro zero. Quinzena da Gestante Mercadão Infantil. Seu bebê merece. Tribuna Notícias, primeira edição. Oferecimento: o seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofril. Cofril, sabor a toda prova. E Medicênio, seu plano de saúde completo e com aproveitamento de carência. De volta, um homem invadiu uma igreja em Linhares e vandalizou imagens. Cerca de 30 pessoas estavam reunidas no templo quando um jovem invadiu o local. Ele estava seminu e assustou a todos, claro, né? Imagina. Durante a ação, ele quebrou a imagem da Virgem Maria e de um anjo. A polícia foi chamada e conseguiu conter o suspeito. Ele foi levado para a delegacia. O ato de vandalismo aconteceu na Igreja Católica de Santa Terezinha, no bairro Jardim Laguna. Que absurdo, né, gente? Agora, vamos para cá? Vamos entrar rapidinho aqui no Tribuna Online novamente para a gente falar sobre o prêmio de artesanato que é promovido pela Rede Tribuna. Gente, você que aí é artesão, conhece alguém que ama a arte, entra no nosso site tribunaonline.com e vê aí todas as informações para você saber como participar. Tem tudo explicadinho. As inscrições vão até o dia 26 desse mês. E aí, ó, tem todos os critérios para participação, tudo que você precisa para participar. São R$ 44.000 em prêmios. Muito bacana. Não deixe de acessar o Tribuna Online para você ficar por dentro de tudo, porque vai ser bacana demais esse prêmio, viu, gente? Agora, 12h58. Tá na hora da gente encerrar o TN1. Vamos encerrar aqui na 2. Beijo enorme para vocês. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Se cuida.